Feliz sábado a todos mais uma vez. Que felicidade poder abrir a palavra de Deus nessa manhã. E é realmente muito gostoso poder estudar a palavra de Deus e aprender de Cristo, aprender de Deus. Aprender a respeito de tudo que Ele tem feito por nós, de tudo aquilo que Ele ainda quer fazer por nós. Durante esses últimos sermões que eu tenho feito, nós temos um objetivo: trabalhar e entender o que é a identidade do povo de Deus através da leitura de vários textos, como Daniel, e também, no meu caso especificamente, sobre Gênesis. O que é que o Gênesis pode nos falar a respeito de formação de povo, formação de identidade? Eu acho maravilhoso que a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que sem Gênesis nós não temos nada. Se não houver o relato da criação, nós não temos absolutamente mais nada. É aquilo que eu disse lá no início. A protologia, a gente escuta muito falar de escatologia, palavra que significa a doutrina das últimas coisas, mas poucos de nós nos lembramos da protologia, que é a doutrina das primeiras coisas. As últimas somente podem existir a partir do momento que existem as primeiras. Nós passeamos dentro do texto bíblico, nós ainda não chegamos ao final, vamos chegar no próximo sermão, que vai ser sobre o fechamento do livro de Gênesis, mas nós estamos nos aproximando. E talvez você já tenha percebido uma característica e uma sequência. Viemos do que é mais geral para algo que é mais específico. Todos nós fomos criados pelo mesmo Deus, como disse a primeira música que nós cantamos. Nenhum outro Deus criou. Não existem processos evolutivos. A identidade do povo de Deus se manifesta logo de imediato por uma declaração de confiança e de certeza em Deus Criador. Nós não viemos por obra do acaso. A própria declaração de identidade de fé adventista do sétimo dia, quando nós declaramos em Apocalipse 14, 5 e 6, é uma declaração de que nós sabemos que fomos criados por Deus. Nenhum de nós aqui veio simplesmente por um acaso. Nós não existimos porque a sorte nos trouxe. Se aqui nós estamos, é porque temos um propósito. Se aqui nós estamos, é porque Deus nos trouxe até aqui. Não apenas no nível, e aí já saindo do nível universal, da criação universal, na qual Deus cria toda a humanidade, mas indo para níveis mais restritos, individuais. Porque o processo da criação, de Gênesis, ele nos traz de Elohim, o Deus de todas as coisas, o Deus geral. A palavra Elohim é uma palavra muito conhecida em todas as línguas antigas para Deus, para o Adonai, para o Deus da aliança, um Deus que quer ter relacionamento, como foi dito na lição da escola sabatina hoje. É um Deus que não está contente apenas em ser conhecido como Criador, mas também como Redentor. Um Deus que quer ser conhecido como o Deus que se relaciona. Qual era o primeiro tópico de hoje da lição da escola sabatina? O Deus que nos busca. O Deus que nos busca. E não apenas isso, mas a continuidade da leitura do livro de Gênesis vai nos mostrando que Deus não apenas pergunta onde você está, onde Adão está, mas ele se envolve pessoalmente em todos os ditames, em todos os aspectos históricos, não sendo apenas o Deus que nos busca, mas o Deus que está conosco, o Deus que quer estar conosco, o Deus que estava na lição, a minha lição em inglês, The God who longs for us, que quer estar conosco, que tem vontade de estar conosco. Esse Deus maravilhoso e grandioso é o que nós encontramos nas histórias que nós lemos até esse momento, nas histórias passadas de Abraão, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, da última, e agora na história dessa de hoje, que vai nos levando para o final do livro de Gênesis, que é a história. Eu ouvi ali o Clair falando com o Rafinha. Gisele vai falar sobre José. José é muito bem conhecido, todos nós gostamos muito de José. Eu até tive uma dúvida essa semana, liguei para o Eduardo, a Olga me falou também. Eu falei assim, eu já falei sobre José na igreja? E aí a Olga falou, você já falou que ele é o pavão de Deus. Isso eu até me recordo mais ou menos, né? Fazendo uma introdução sobre as falhas dos homens e mulheres. O Eduardo falou para mim assim, olha, eu não me recordo se foi o senhor que falou, se foi alguém que falou, mas também. Mas eu preciso, na continuidade da nossa perspectiva a respeito da formação da identidade do povo de Deus, voltar um pouco nessa história, talvez repetir algumas coisas, mas
tirar outras lições extremamente importantes desse texto. A primeira coisa que o texto nos fala a respeito de José, no capítulo 37, eu quero que você abra a sua Bíblia, no capítulo 37 de José, de Gênesis, não de José, de Gênesis. Né? No livro de José, já temos um livro novo na Bíblia, José, Atos dos Apócrifos de José. No livro de Gênesis, capítulo 37, diz assim, verso 1. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. É interessante um comentário que eu li essa semana, a respeito de... Aqui começa uma nova paraxá. Paraxá é aquela divisão na cultura judaica, que não... Lembre-se, a Bíblia não tinha capítulos antigamente. O Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, não possuía nenhum capítulo. Eram porções que eram lidas, foram definidas de alguma forma no tempo futuro. E essa aqui, ela é chamada Vayeshev. Geralmente utilizava essa primeira palavra, a palavra mais importante do texto, ou o verbo. E essa aqui eles escolheram dar o nome de Vayeshev, que é a palavra habitar, que é a primeira palavra. A gente vê Jacó habitava, mas no hebraico não aparece Jacó habitava. Em hebraico diz Vayeshev Yaakov, quer dizer, habitava Jacó. Isso é importante. A língua hebraica é uma língua extremamente formatada. Tudo que deve ser foco é colocado no início. Então o foco não está em Jacó, até porque não vai falar nada de Jacó logo depois. Vocês perceberam isso? Quando você lê o capítulo 37, você fala Jacó habitava, não vai falar mais nada de Jacó. Vai falar tudo sobre José e seus irmãos. E essa ideia, eu achei muito interessante o comentário que diz o seguinte: Vayeshev, aparece aproximadamente 7 vezes nessa mesma construção dentro da Bíblia hebraica antiga. E em todas as vezes em que essa expressão aparece, Vayeshev, pode esperar que o relato seguinte traz problemas. Pode esperar que o relato seguinte traz problemas. Está lá em Reis, está em Samuel, está no livro de Gênesis, 2 vezes no livro de Samuel, está no livro de Números, quando fala, por exemplo, no livro de Números diz assim, e Israel habitou nas colinas, parou na sua caminhada, num determinado lugar. O que vem em seguida, o pecado do Baal-Peor. Todas as vezes, em Reis, a mesma coisa. O que isso quer dizer? E eu fiquei pensando o que isso quer dizer, e orei e falei, o que isso pode dizer? O comentário falava somente a esse respeito, vem problemas. E uma das coisas que eu pensei, e acredito que Deus quer nos dizer também, não se acomode. Habite. Mas lembre-se que você é o quê? 2 palavrinhas. Nós, como filhos de Deus, como membros do povo de Deus, somos o quê? Vou voltar, todo mundo voltar para isso tudo. Nós somos... Qual foi a resposta de Jacó, nós vamos ver mais adiante, para o faraó, quando o faraó perguntou para ele qual era a idade dele? Ele disse assim, Gênesis 49, os dias da minha, o que ele era? O que nós somos? Peregrinos. Há um hino antigo da igreja que dizia assim, sou forasteiro, forasteiro sou, em terra estranha estou, do reino lá do céu. O que eu sou? Uau! Então qual é a segunda palavra? Nós somos peregrinos e embaixadores. Quando nós nos acomodamos no lugar onde nós estamos, nós nos esquecemos de onde viemos e qual é a nossa missão. E qual é a missão do povo de Deus? Representar o reino de Deus. E aí você se acostuma. O que acontece? Ele estava assim, ele habitou na terra das peregrinações de seus pais. E aí você vai ver a história logo em seguida. Ele se acomodou no lugar onde ele estava e achou legal onde ele estava. E é o que vai acontecer logo em seguida com o povo de Israel também. A Bíblia diz, desceu Israel e habitou no Egito, Vayeshev. Habitou no Egito. O que acontece com o povo no Egito? Vira escravo. Se esquece, se conforma, conforto onde eles estavam. Quem chegou há pouco tempo aqui na Nova Zelândia sabe que não é nem um pouco confortável. No início. Ontem a gente estava lá visitando o Marcelo. Ei, Marcelo. Estava visitando o Marcelo e a Paula. E a gente conversou sobre isso. O Marcelo terminou quando a gente estava indo, depois de... Rapaz, uma visita de 4 horas ontem. Gente, a gente ficou olhando assim depois e não passou o tempo, né? Foi muito gostoso, muito gostoso. E a gente estava conversando e o Marcelo no final disse assim, pastor, que o início é sempre complicado. Se você mudar, não precisa mudar de país, muda de cidade. É sempre complicado. Quando nós passamos a habitar, existem duas
duas coisas que vão acontecer. A primeira delas é que você se acostuma. E a segunda, essa é positiva, você se acostuma. Marcelo falou, não, você vai se acostumar. E a segunda é o negativo, você se acomoda. Você se acomoda. E quando você se acomoda, você perde o senso de quem a identidade, a sua própria identidade, e a sensação, e a ideia, e a certeza de quem você é. Lembre-se, nós somos peregrinos e embaixadores do reino de Deus. Jacó habitou. E aí começam os problemas logo em seguida. E diz, estas são as gerações de Jacó, e não fala nada de Jacó. E aí fala a respeito de José, e essa é a parte que eu me lembro de haver falado com vocês também, nesse início. Mas aqui ele tem algo interessante, né? José tinha 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Por que não com os filhos de Leia? Onde estão os filhos de Leia? Aqui. Ele gostava de andar com aqueles que eram irmãos, mas menos irmãos em termos de direito, porque eram filhos de concubinas. E diz o seguinte, José trazia a seu pai o quê? O termo hebraico utilizado aqui é uma expressão que significa fofoca. José era um jovem fofoqueiro. José, ele era o dedo duro, o X9. O X9. Em outras palavras, José era uma pessoa que gostava muito de prestar atenção nos outros. Gostava de olhar e ver os seus irmãos. Talvez José ficasse naquela posição de censor dos meus irmãos. Eu vou ficar sentado aqui, olhando, aquela ovelha está ali, meu irmão não foi ovelha ainda. Pai, olha lá, ó, os seus filhos. Olha os seus filhos. É comum, né, no relacionamento, muitas vezes, quando a criança faz algo errado, ele é o seu filho. Ou, quando está tudo certo, não, meu filho, minha filha, mas o seu filho. Essa é algo que aconteceu. José não assumia responsabilidades para si, porque o pai tampouco lhe deixava. Olha o que diz o verso seguinte. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe o quê? Presta aqui para mim. Rafinha, o que é isso aqui? Fez uma túnica para José, coloridíssima, linda, chamada na Bíblia de veste talar, que em hebraico é kenot, linda túnica, maravilhosa, toda bonita, num tempo em que as cores eram feitas de forma manual. Imagine que beleza que era, foi tecido num tear próprio, à mão, e feita com cuidado para aquele homem, para aquele jovem, para demonstrar o quanto ele era amado. Aqui começam os grandes problemas. Não é problema se amar o filho. O grande problema é você mostrar predileção para o filho. E não apenas isso, mas fazer com que ele saiba que ele é predileto e que os outros saibam que eles não são amados como aqueles também. E você trazer para ele, dar absolutamente tudo, que se manifestava também no fato de que ele aceitava as más notícias que eram trazidas, como representando a verdade. Como representando a verdade. As tensões surgiram, as tensões cresceram, e o que vai acontecer mais? O verso 4 diz assim, vendo pois seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, veio o contraste. O pai os amava, os irmãos o odiavam. Começaram a odiá-lo de todas as maneiras e buscaram de alguma forma e de todas as formas fazer com que calassem a voz de José. Não queriam ouvi-lo, não queriam escutá-lo, não queriam prestar atenção nele. E o pior de tudo, as coisas ficam mais complicadas, porque não apenas o pai mostrava predileção, mas Deus também lhe dá sonhos. Aí fica feia a coisa. Porque aí, eu usei a expressão semana passada aqui, perdeu o playboy. E o que acontece? É isso exatamente. Os filhos, eu imagino José andando, chegando próximo dos irmãos, com a túnica, e ele vinha, buscava a direção do sol, para que a túnica pudesse refletir, e eles, quando o pai dava alguma coisa, José olhava para os irmãos assim, e o que ele dizia? Perdeu o playboy. O que ele dizia? Meu pai me ama, mais do que qualquer um. Meu pai me adora. Olha só o que vocês poderiam ter, mas não têm. Porque papai loves me. Dad loves me. Porque papai me ama. Deus
Me ama também. Olha só, Deus poderia ter dado sonhos a todos vocês, mas eu sou especial para Deus. Não apenas eu sou tão especial, eu não sou somente especial para o meu pai, eu sou especial para Deus. Olha o que Deus está me mostrando. E não apenas Deus mostrava sonhos, mas mostrava sonhos que demonstravam que ele seria governador. Difícil para um irmão aceitar isso? Amigo, se na nossa igreja é difícil aceitar que existem pessoas que podem fazer coisas iguais a você ou melhores do que você, imagina naquela situação do passado, em que o pai mostrava a predileção e a mãe, olha só, eu vou visitar algumas pessoas, aí eu vou visitar e algumas pessoas me dizem assim, você só visita tal pessoa, você só visita aquele outro, você só visita aquele outro. Eu sei que é tudo brincadeira, eu sei que é tudo isso brincadeira, mas eu só usando como ilustração. É assim. Começou a rebeldia dentro da igreja. Começou a rebeldia. Uma vaquinha você não ganhou? A primeira pessoa que recebeu uma sopa feita lá foi tu. Vocês dois. Aí pronto. Aí acabou com o sermão. Aí acabou com tudo. Você não continua. Não continue. Foi muito bom ser pastor de vocês por esses dias. Eu tenho a impressão que não continuarei por alguns, mas vai ser muito rápido essa minha passagem. Meu Pai do céu. Isso é testemunho? Quem disse isso para ti, que você vai embora daqui a 30 dias? Você não entendeu a mensagem? Você não percebeu que o Felipe, esses dias, esteve distante de casa, nos momentos, estava na imigração falando com o seu respeito. Antecipar ainda. Mas veja, esse relacionamento, é difícil o relacionamento dentro de qualquer grupo familiar, de qualquer grupo. No seu trabalho é difícil, você olha pessoas que têm mais capacidade, nós como seres humanos olhamos pessoas que têm mais capacidade, e algumas vezes a pessoa olha, você pode ter duas, você diz assim, eu quero ser como essa pessoa, ou eu quero tirar essa pessoa de onde ela está para estar no lugar dela. É difícil isso, é complicado. Agora imagina dentro do núcleo familiar, o seu pai demonstrar predileção pelo teu irmão, que eram 12, e mostrava predileção por um sobre todos os outros. E aí o Deus Todo-Poderoso, que trouxe os pais, trouxe a família e criou a família, diz também, eu prefiro ele, aparentemente. Dá para aguentar? É difícil. Para eles era o que indicavam. Para eles era exatamente como eles pensavam. Porque é exatamente o que eles dizem. Eles dizem assim, responder, tu, pois, deverás reinarás sobre nós. Era o que eles pensavam no verso 8. Então eles pensavam assim, o pai já indica que ele, em lugar do primogênito, quem vai reinar é ele. E agora Deus também diz, quem vai reinar é ele. É a rebeldia completa. Eu não aceito ninguém que mande em mim. Não quero, não posso. Mas esse não é o foco. Eu só quero trazer esse contexto para vocês, ou como disse um colega meu uma vez, eu quero contextualizar o contexto. E é muito interessante quando você vê o descortinar da história, o desenvolver da história, e você percebe que as tensões somente vão piorando. Onde estava Jacó que não fez nada? Piorando a situação. Pais, cuidado quando nós estivermos cuidando dos filhos, para não demonstrar predileções, e o pior de tudo é para que você não piore a situação do relacionamento complicado entre você e entre os filhos por suas atitudes. Líderes da igreja, eu tenho refletido muito sobre isso nesses últimos tempos. Líderes da igreja, cuidado para não piorar as situações, porque demonstramos não somente predileções, mas tomar partido em determinadas situações. Não significa que nós não possamos ter, como é que chama, Nilson? Os preferidos. Não significa que eu tenho falado isso para várias pessoas, que eu não tenho problema, e a igreja não tem problema algum de ter os grupos, as chamadas pejorativamente as panelinhas. Não precisa ter problema, não precisa isso ser um problema. Reúnam-se por afinidade, estejam juntos por gostos, reúnam-se. O grande problema é você sentar num determinado grupo e olhar para o outro e dizer, aquele é ruim e o meu é bom. Sejam todos bons, porque afinal de contas, o que todos nós somos, o grupo de lá, o grupo de cá, o grupo dali, somos todos, duas palavrinhas, peregrinos
e embaixadores. Vários consulados diferentes, mas ainda peregrinos e embaixadores de Deus. O grande problema é nos esquecermos disso. E quando nos esquecemos da nossa missão, nós destruímos a nossa missão e a nossa perspectiva. Podemos ter grupos por afinidade. É ótimo. Podemos falar de maneira mais livre nos grupos por afinidade. Mas jamais grupos de exclusão. Grupos de o meu e o seu. Lembrando-nos, eu já disse isso no meu primeiro sermão. Estava vendo ontem o meu primeiro sermão. Nós somos todos membros de uma mesma família, cujo primeiro nome é pecadores. E o sobrenome? Salvos pela graça de Cristo Jesus. Se nós nos lembrarmos disso, no grupo que você estiver, você vai se lembrar que você é membro da mesma família. Deus não disse que vai dar um nome diferente para você, lá no céu sim, mas aqui nessa terra. O que é que na bênção sacerdotal termina a bênção sacerdotal dizendo: e desta forma colocarão o meu nome sobre quem? Sobre ele, mas dele não? Sobre todos. E todos passamos a ser membros da família de Deus. Eu acho muito interessante que continua o processo, e aí os irmãos, depois que eles vão para Adotaim e etc., vamos pular essa parte, e aí a gente chega nos versos que nós lemos. Mas antes um pouquinho tem algo que me chamou muito a atenção. Os irmãos querem matá-lo. Eis, lá vem o sonhador. E aqui é pejorativo, aqui é zombeteiro. Aquele que sonha que vai dominar, aquele que sonha que tem poder. E eles vêm, vamos matá-lo, vamos matar essa praga do Egito, vamos destruir logo essa miséria aí, porque assim a gente não tem mais problema nenhum. E aí veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. Em algumas traduções diz assim: ele os salvou das suas mãos. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu achei um comentário fantástico de um rabino, Lord Sachs. Eu queria ler para vocês o que ele diz aqui a respeito disso. Eu achei muito interessante. Na verdade não vou ler todo não, porque é muito grande, mas eu vou resumir. Imagine que a Torá disse salvou, ele os salvou. Quem ele estava salvando? José? No primeiro momento parece que a Bíblia diz que ele fez algo que ele não conseguiu fazer, que era salvá-lo. Mas imagine por um momento que ele tivesse efetivamente conseguido tirar José das mãos e que não tivesse acontecido absolutamente nada com José. Olha o que teria acontecido. José não teria sido vendido como escravo. Olha que legal. Ele não teria sido levado para o Egito. Ele não teria trabalhado na casa de Potifar. Ele não teria atraído a esposa de Potifar. Ele não teria sido lançado na prisão baseado em falsas acusações. Ele não teria interpretado os sonhos do padeiro e nem do mordomo. Nem teria feito o mesmo 2 anos depois ao faraó. Ele não teria não teria sido feito vice-regente do Egito. Ele não teria trazido sua família para morar ali. Os israelitas não teriam se tornado escravos, como eles se tornaram. Mas ao menos, todos nós sabemos, mas pelo menos a sua disfunção familiar não teria acontecido. Pensem nas consequências possíveis do que nós achamos que seria o que Rubem deveria ter feito. Deus olha e vê muitas outras coisas. Se nada disso tiver acontecido, nós podemos extrapolar, aqui termina o comentário dele, e eles não teriam sido tirados do Egito com mão forte, com braço estendido e mão forte, porque Deus não teria intervindo no Egito, Deus não teria destruído o poder das nações, Deus não os teria levado pelo meio do deserto, não teria aberto o mar, não teria os levado e não teríamos Davi, não teríamos Jessé, não teríamos Salomão, não teríamos Daniel, não teríamos o exílio, não teríamos Jesus Cristo. Porque uma única ação, se fizéssemos da forma como nós pensávamos, teria destruído toda a história do povo de Deus. Cuidado em querer que as coisas sejam feitas do seu modo. Cuidado em pensar que a única maneira de fazer é a tua maneira de fazer. Não é a tua única maneira de fazer. Nós temos muitas, infinitas maneiras de fazer, e muito provavelmente a nossa maneira de fazer não é, de todos, ainda não é a perfeita, porque a única forma perfeita de fazer é de Deus. Pode deixar. Fique em paz. Criança dentro da igreja está em casa, fica tranquilo. Se não quiser pular aqui dentro da aula, não tem que nem ninguém. E isso é importante que nós nos lembremos. Se nós lermos e tentarmos fazer as coisas da maneira como nós queremos e entender
que todos devem fazer da maneira como nós entendemos que devem ser feitas, nós vamos cair em desespero em todos os momentos quando alguém não fizer da maneira que nós fazemos. E vamos criar o efeito do que aconteceu com os irmãos de José. Verso, e aí voltando ao texto bíblico, o que eles fizeram? Ok, nós vamos ouvir, mas então Judá, eles pegam e dizem, criam um plano, e foi isso que a gente leu nos versos 27 e 28. Os versos 27 e 28. Diz o Judá, diz aos seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir seu sangue? E aí vem depois, vendamos-los a esses ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne, e escutaram os seus irmãos. E aí vem o verso 28, e aqui tem um plot twist, muito legal. Há uma coisa maravilhosa em linguística, chamada ambiguidade. Ambiguidade. Quem vendeu José para os egípcios? Quem? Certeza? Quem vendeu? A Bíblia diz assim, ó, verso 28, em algumas traduções eles trazem a tradução que a Pan leu, diz assim, e os seus irmãos o tiraram do poço. O texto hebraico não diz que foram os seus irmãos. O texto hebraico diz assim, ó, ao passarem os negociantes de Midianitas, eles o tiraram do poço, e alçando-o da cova, eles o venderam por 25 de prata aos ismaelitas. Duas caravanas, uma de Midianitas e outra de ismaelitas, e quem é que tira José do poço? Os Midianitas. Os Midianitas. E a vida inteira José passou pensando que quem tinha vendido ele para eram seus irmãos. Misunderstandings. Isso se chama ambiguidade. A gente vai ver mais adiante, na verdade, ele desfaz a ambiguidade mais adiante. Mas no texto, o Espírito Santo quis que Moisés deixasse essa ambiguidade no texto hebraico. A ambiguidade para que nós parássemos e prestássemos atenção e extraíssemos uma tremenda lição a respeito de comunicação. E qual é a lição? Busque resolver os misunderstandings com a pessoa que você tem algum problema. Porque da forma como porque algumas vezes você pode criar um enorme problema maior, o irmão ser vendido para o Egito, em decorrência de um misunderstanding. E você passar a vida inteira buscando e pensando como eu vou me vingar. Os meus irmãos me odiaram tanto que me tiraram da minha terra. Por quê? Porque eu entendi que eles me venderam, quando pode ter sido, vou colocar uma expressão pode, mantendo a ambiguidade, porque o texto pode ter sido outra pessoa que o fez, mas José viu apenas o que na sua mente ele queria ver. O que na sua mente ele queria ver. Misunderstandings podem destruir relacionamentos. Misunderstandings podem destruir relacionamentos e destruir talentos. Podem impedir que você coloque nas mãos de Deus os talentos que você pode levar, que podem ser utilizados por Deus para transformar vidas por misunderstandings. Prestem atenção nas ambiguidades de comunicação. Prestem atenção na maneira como você fala, ou como você recebe uma comunicação. Nenhum de nós é perfeito em comunicação. Absolutamente nenhum. Mas nós precisamos buscar entender. Eu gosto muito de uma forma que o Dr. Rodrigo Silva, ele sempre diz o seguinte, ele ensinava pra gente, ele diz assim, o debate é sempre uma coisa muito quente, né? Um debate teológico, mas ele sempre diz o seguinte, filosofia, etc. Quando você estiver no meio de um debate, o que você deve fazer? Não presuma que você entendeu completamente o que a pessoa disse. Pergunte. Foi isso que você disse? Repita. Foi isso que você disse? Isso. Se eu entendi corretamente, foi isso. Porque isso pode ajudar imensamente a desfazer possíveis consequências futuras. A história de José eu quero que vocês sabem, mas eu queria focar nos próximos minutos, vamos nos encaminhar ao final, sobre a história de uma outra pessoa. Pausa um pouco a história de José. No meio da história de José, ele vai para o Egito, tudo acontece, você já conhece a história, mas acontece uma outra história que coloca no meio dela, que é a história de Judá. Judá foi aquele que deu a proposta de vender. Não conseguiu, talvez, mas Judá é aquele que simplesmente sai da casa dos seus irmãos. E ele diz assim, neste tempo Judá, capítulo 38, verso 1, desceu de entre seus irmãos e entrou na terra, na casa de um adulamita, que se chamava Irã.
A expressão Yared, que aparece aqui nesse descer, ela indica que Judá não apenas desceu por sua própria vontade, mas que houve tamanha discussão entre eles, dissensão e tensão, que Judá não podia mais habitar com seus irmãos, e não apenas isso, os irmãos, de alguma forma, resolveram expulsá-lo de casa. Ele foi tirado da sua casa, foi viver para fora, porque, por um lado, ele não conseguia viver com a culpa, olhando para o sofrimento do seu pai, e por outro, os seus irmãos mesmo não conseguiam aceitar Judá, porque eles chegaram a dizer, de acordo com a tradição judaica, diz que eles chegaram e disseram: se Judá tivesse nos dito que não façam, nós não teríamos feito. O que era mentira, obviamente. Eles teriam feito de qualquer forma, porque ele tentou fazer isso. E eles quiseram, dessa maneira, da mesma maneira, fazer. Mas Judá desce, e aí você tem toda a história de Judá. Um homem que engana. A história da família de Abraão, de Isaac e Jacó é sempre assim. É um enganando o outro, que engana o outro, que engana o outro, que engana o outro, que engana o outro. E ele engana as pessoas que estão ao seu redor em Tamar. E a história toda se passa, mas nós vemos aqui ele desce, e a sua descida desce não apenas fisicamente, mas há uma descida, uma decadência moral na vida de Judá. Até o momento em que ele, verso 19 na verdade não diz que ela se levantou, mas não é. Quase 3 meses disseram que Judá havia ido tosquear em Enaim, etc., em Tanaim, Tinai, e ele subiu, e tem todo o diálogo entre ele e ela. Parece que alguma coisa acontece nesse momento, que algo causa em Judá, e a história para aí. A história para aqui. Volta então para a história de José no capítulo 39, 40. José foi levado para o Egito e etc. Ele passa por todos os problemas, e aqui tem um outro ponto que é muito importante a respeito da história de José e da identidade do povo de Deus. Em relação a José, de Judá nós já vamos retomar para finalizar hoje. Na história de José, há um ponto extremamente importante. José foi para o Egito e foi ali tentado com todas as maravilhas do Egito. José foi para o Egito e foi tentado pela posição. Ele foi colocado como vice-rei. Mas antes ele foi tentado porque ele foi colocado como senhor da sua terra, da casa do seu rei. A tradição judaica diz que todo momento poderia servir. Isso é um ponto extremamente importante. Extremamente importante. Não está na Bíblia, mas está numa tradição muito bonita. Diz que José, todas as vezes que ele ia servir a Potifar, ou qualquer pessoa na casa dele, de Potifar, antes de servir, quando chegava próximo, José dizia: bendito seja o nome de Deus. Bendito seja o Eterno. Não importa o lugar onde você esteja ou a quem você esteja servindo, se você tiver na tua boca o nome de Deus, estiver na tua boca a presença de Deus, a Bíblia diz assim: e o Eterno abençoou a casa do egípcio por causa de José. Porque na boca de José estava a voz de Deus. E de uma vez, a tradição judaica disse que Potifar escutava, mas ele não sabia muito bem hebraico, né? E ele perguntou: o que você diz? Ele pensou que ele estava fazendo uma maldição, ele estava amaldiçoando a casa dele. E aí José diz: não, eu não estava amaldiçoando a tua casa, eu estava pedindo a Deus, primeiro, agradecendo a Deus porque tem um lugar, segundo, pedindo a Deus que abençoe este lugar e abençoe o Senhor também. Não importa o que as pessoas te façam, nem que você seja escravo. Isso é um ponto extremamente importante da vida de José que nós podemos aprender. Não importa o que te façam, se você tiver Cristo ao teu lado, continue abençoando aquela pessoa. Continue abençoando aqueles que te maltratam. Continue abençoando aqueles que te odeiam. Continue amando aqueles que te demonstram rancor, porque é assim que você vai continuar abençoando o lugar onde você está, a pessoa com quem você está, e colocando essa pessoa em direção à dança celestial. Perfeito? Não, você não é. Eu também não sou. Ninguém é. Mas na nossa imperfeição, nós temos uma boca perfeita que pode louvar a um Deus perfeito e levar as pessoas a compreenderem esse Deus perfeito. O que acontece mais adiante? José tem um problema sério. A esposa de Potifar, a Bíblia diz que ele era muito bonito. José era muito bonito. Tipo eu assim. Olha, não sorriu com zombetaria, viu? A minha esposa acha que sim. Fala que sim. Amém? Demorou demais, eu preciso conversar nesses 25 anos de casado, porque a gente tem que conversar. José vai, e a esposa de Potifar, alguns dizem chamar Potífera, ela, não é na verdade o nome dela, Potífera, é aquela cortada para Potifar. Fera, em hebraico, significa cortado para. Então a ideia é que ela era a esposa de Potifar, é uma forma egípcia de dizer. Ela foi cortada da sua família e colocada para ser a esposa de Potifar. A gente não sabe o nome dela. Mas é interessante porque ela vem e ela se encanta com José. E vai falando.
havia uma cerimônia chamada cerimônia de renovação de Apis, o rotor Apis, em que o faraó e todos os oficiais deveriam ir juntos. Acontecia a cada ano. E em um determinado dia, eu estou usando aqui a história judaica, isso não é tradição, é história. José, no Egito, eles foram convidados todos. José era um oficial, ele deveria ir também. Mas ele, em um determinado momento, diz o seguinte: sabe de uma? Deus me abandonou. Eu vou curtir o mundo. Eu vou curtir a vida. Olha só que maravilha. Uma mulher bonita. Eu posso me entregar à lascívia. Posso me entregar aos prazeres desse mundo. E diz que ele chegou num determinado momento, ele planejou tudo, não contou para ninguém, planejou tudo. Não vou para a cerimônia, porque ela vai ficar em casa, as mulheres não iam, e vou estar com ela e boa. Vai ser sucesso absoluto no público crítico. Ele chegou, entrou, e quando ele se aproximou, no momento em que ele estava na dúvida, e aqui é onde entra a parte de tradição, não história, essa parte é história, mas essa parte é tradição, diz que a imagem do pai dele apareceu na janela e disse: os teus irmãos e você estão destinados a serem colunas na Jerusalém de Deus, e você vai perder isso por causa de 5 minutos de prazer. Eu quero tirar essa parte da tradição, mas assim, o impacto, e trazer a lição do impacto dos ensinos que vocês tiveram dos seus pais e que vocês têm ao estudar a palavra de Deus. Tire aqui a parte da tradição, a parte mais mística de que o pai, a imagem do pai apareceu, mas coloque que a imagem dos ensinos do pai foram trazidos à sua memória. No momento em que ele estava por entregar-se ao pecado, ele se lembrou dos ensinos que Deus lhe deu. Dos ensinos. E ele diz: não vou fazer nada disso. Qual é a lição que nós podemos tirar? O mundo brilha. O mundo é luminoso. O mundo tem holofotes. O mundo tem dinheiro. O mundo tem prazer. O mundo tem poder. Mas o mundo não tem salvação. O mundo não tem redenção. O mundo não tem vida eterna. O mundo não tem transformação. E pior de tudo, o mundo não tem Cristo Jesus vivendo eternamente com você. Lembra disso. Lembra disso. O mundo vai te oferecer tudo para te afastar daquele que é o único que pode te dar tudo. Porque ao final, a gente comentou na lição da escola sabatina, o Fernando fez um comentário muito legal hoje de manhã, foi o seguinte: o mesmo inimigo que fica no teu ouvido: olha, pode pecar, não vai ter problema não. Não, que isso, não tem consequência, não tem nada. Imagina, vai lá, filho, fica à vontade. Vai dar nada. Não vai dar nada, né, Fernando? Não vai dar nada. Quando você peca, ele vai dizer: vai orar agora, né? Olha isso que você fez aí, ó, Deus não vai te ouvir, não. Não esquece, Deus vai te ouvir. Ele te dá a sugestão para que você pegue. Depois te diz que você é uma vergonha para o Evangelho, uma vergonha para Deus. Qual é a resposta do Espírito Santo para isso? No meio do teu pecado, o Espírito Santo lida com você dizendo: eu estou aqui para te perdoar. Mas se você antes, ele está dizendo também: não peque. Mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. A história passa o tempo, vocês conhecem toda a história, não é o objetivo de escrever a história aqui, mas a última lição que eu queria tirar com vocês é o que acontece no momento lá, no capítulo 41, que nós lemos, na verdade 44, né? Isso, 44, que é quando, 45, que é quando José se declara aos seus irmãos. O contexto, o que é que causa em José? O que é que causa em José essa transformação? Porque ele estava bravo com os irmãos. No capítulo 44, quando José diz: olha, vocês vão todos ficar aqui, esse menino não vai se voltar com vocês com relação a Benjamim, não vai voltar, e ele vai voltar, eu vou matá-lo, vai ficar aqui, vocês podem ir. José disse o seguinte no verso 17 do capítulo 44: longe esteja eu de fazer isso, não vou manter todos vocês. O homem cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em paz para vosso pai. Vocês vão ter que dizer para o pai de vocês que vocês fizeram bobagem. De novo, agora, vocês vão ter que dizer. Mas quem é que se aproxima dele? O homem que tinha sido um homem miserável, lá no capítulo 38. O homem que tinha proposto a venda do irmão, mas o homem que tinha sido menos do que um verme no seu trato com a sua nora. Se aproxima dele agora e diz: Judas chegou e disse: ai, meu senhor, deixa-me. Peço-te, teu servo, dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor. Não se acenda a tua ira, etc.
Tende vós pai, e ele continua um discurso muito bonito. O verso 20 diz assim: temos pai, já velho. Aí há um filho da sua velhice, um menino pequeno. O irmão deste é morto, e ele ficou o único da sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste teus servos, trazei-o. Quando respondemos ao meu senhor, o menino não pode deixar o seu pai, pois se deixasse o seu pai, este morreria. Replicaste teus servos: a menos que desça convosco o vosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. Aqui é o momento, é José se lembrando que os irmãos o haviam vendido, chateado. Vocês vão ter que fazer o que eu estou mandando. Vocês vão ter que fazer. Porque vocês fizeram tudo errado. Vocês vão ter que trazer. Nosso pai disse: nosso pai, tornai, comprais. E respondemos: não podemos descer. Verso 26. Mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo, meu pai, vós sabeis, minha mulher, e a história toda. E aí o verso 20, 30 diz o seguinte: agora, pois, se eu, ele não diz mais meus irmãos. Olha que transformação. Aquele homem que não queria assumir a responsabilidade, pelo problema que havia causado, e nem colocar-se diante dos irmãos para salvar o seu irmão, agora diz o seguinte, verso 29, antes de ler o verso 30. Se também, Jacó diz a ele, se também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com tristeza ao inferno, ao céu. Agora Judá diz: se eu for ter com teu servo meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá, e teus servos, aqui diz em algumas traduções, diz os teus servos, mas no hebraico é o singular, e teu servo fará descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza ao Senhor. Ele assume para si a responsabilidade de não destruir as últimas migalhas de felicidade do pai. Onde acontece a transformação de Judá? Quando ele percebe que não existe lugar tão longe que você esteja, ou tempo que tão longe, tão distante do pecado que você tenha cometido, que Deus não possa te perdoar. Judá tratou Tamar da pior maneira, mas foi transformado por um encontro com a realidade. Uma palavra que você conversa muito para ele, você diz assim, nós precisamos ter capacidade de refletir sobre a realidade. Judá teve. E quando ele refletiu, ele assumiu a sua posição e responsabilidade. E o que ele disse? Porque teu servo, verso 33, agora pois, fique teu servo em lugar do menino como escravo do seu teu Senhor, e que suba o menino com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o menino não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai? O mal que sobrevirá ao meu pai. Que tremenda lição de algo que é uma das principais características do povo de Deus. Um povo que se arrepende. Um povo que olha para os seus pecados e não se envergonha do Cristo que quer perdoar. Um povo que olha para si mesmo e ainda se envergonha dos seus pecados e entende que esse Deus que nós declaramos servir te alcança em qualquer lugar que você esteja, em qualquer tempo onde você esteja. Povo de Deus, peregrinos e embaixadores. O livro de Gênesis nos mostra que nós temos uma origem, um propósito, uma missão e um destino. Nesse meio, nós temos uma identidade, a identidade de um povo que clama pelo nome do Senhor. Nós erramos, certeza, todos os dias, todos os momentos. Quem pode dizer hoje que não tem pecado aqui? Ninguém. Mas quem pode dizer que o teu pecado é tão grande que Cristo não possa perdoar? Ninguém. Quem pode dizer que o teu pecado é tão distante, escondido lá no Brasil ou em qualquer outro lugar que Cristo não saiba e que também não esteja disposto a perdoar? Ninguém. Quem pode dizer que o teu pecado foi há tanto tempo, que você não possa ser perdoado? Ninguém. Mas a quem é estendido o perdão de Cristo Jesus? A todos. E que Deus abençoe o sábado de vocês. Vamos ficar em pé para orar? Adonai, nosso Deus, nosso Senhor e nosso Criador. Muito obrigado, Deus, pelas tuas bênçãos e por sermos chamados para ser peregrinos. Não nos acomodarmos e não pararmos onde estamos. Mas não apenas peregrinos,
mas embaixadores também no teu reino. Obrigado, Senhor, porque a tua mão perdoadora que alcançou Judá e o transformou a ponto de que ele, reconhecendo os pecados do passado, os tenha abandonado e tenha se colocado a ponto de poder tomar o lugar de outra pessoa pecadora. Seu irmão está disponível ainda para cada um de nós. Nós vivemos as portas de Jerusalém, da Jerusalém celestial. E nesses dias que nós vivemos, precisamos imensamente do mesmo Espírito que esteve sobre Judá, do mesmo Espírito que esteve sobre José, do mesmo Espírito que guiou Jacó, do Espírito que guiou todos os homens de Gênesis. E confiados na tua promessa de que esse Espírito continuaria conosco, te agradecemos nesta manhã de sábado, porque sabemos que o Senhor, como disse o Arthur na oração, não desistiu, nem desiste e jamais desistirá de nós. Judá foi transformado e essa transformação está disponível para cada um de nós conforme a tua promessa. Nós possamos também ter essa disponibilidade de aceitar que tu nos transformas e que o Senhor nos transforme para a graça, para a glória em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.